Olá, bom dia, paz seja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã para a gente fazer uma meditação na palavra de Deus, mais uma vez. Na verdade, uma pequena discussão sobre um texto da Bíblia que ontem um grande amigo me ligou e falou comigo sobre esse texto, né? E ele tem o posicionamento dele, um estudioso da palavra, e ele me ligou ontem, me mandou uma mensagem ontem, conversando comigo, e me perguntou o seguinte: quem alimentou Elias? Os corvos? Ele me fez essa pergunta, porque ele tem o posicionamento dele, né? E queria saber o meu posicionamento frente a isso. E ontem a gente ficou conversando sobre isso no WhatsApp, né? E de repente ele disse: você podia lançar isso no canal e falar sobre esse assunto, porque é muito discutível, né? E discutido por muitas pessoas, teólogos, estudiosos, e discutem muito sobre isso. Naquele texto de 1 Reis, capítulo 17, né? A partir do versículo 3, quando Deus fala para Elias ir para um determinado lugar perto dos ribeiros, para ficar ali tendo água em abundância para beber, e disse Deus: eu ordenarei aos corvos que te tragam alimento. E depois o texto diz que toda manhã os corvos vinham lhe servir pão, não é? E carne, e à noite também os corvos lhe serviam pão e carne, lhe servia comida. Então ele estava perguntando quem são esses corvos, porque eu escuto muita discussão em torno desse assunto. Eu também, particularmente, já ouvi muita discussão em torno desse assunto, né? Então, meu amigo disse para mim: traz para o YouTube essa discussão, não é? Para que a gente só reflita, analise, para que as pessoas que já têm um conhecimento nessa área também imagine o que pode ser isso, pense sobre isso, né? E concorde ou não conosco. Então, a princípio, eu queria dizer e quero dizer que se você acreditar que ali foram os corvos, urubus, que trouxeram comida para Elias, não vai tirar você do céu e nem te levar para o céu também. Se não acreditar que foram os corvos e foram outro tipo de pessoas que trouxe a comida para Elias, também não vai te tirar do céu nem te levar para o céu. São curiosidades apenas que a gente está trazendo, só curiosidades, mas que isso não interfere na nossa salvação, não interfere na comunhão com Deus, não interfere em nada disso, para depois muitos irmãos não ficarem até discutindo, né? E muitos xingando a gente porque a gente está falando coisas que não fazem sentido nenhum. Então, para que isso não aconteça, isso é apenas observação que a gente está fazendo aqui sobre esse texto. Uma observação simples, não é? E dizendo o que realmente está acontecendo com esses versículos de Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 em diante. A verdade é o seguinte, que a palavra corvos, não é? No texto hebraico antigo, a palavra corvos ali está escrito exatamente ovim. Ovim. E ovim realmente são corvos, são pássaros. Está no plural, vim. Tudo que termina, a maioria das coisas que termina com im em hebraico é pluralizado, é plural. Então, os ovims, né, que traziam a comida para Elias, a palavra ovim é exatamente corvos mesmo, pássaros mesmo, aves, que estava trazendo a comida. Só que isso é no hebraico antigo. Você sabe que o hebraico era só consoantes. O hebraico não existia vogal. Eu não sei como é que esse povo conseguia falar somente por cima de consoantes, né? Mas só era consoantes o hebraico, não tinha
vogais, né? Mas mais tarde, os maçoretas, né? Um povo que zelavam da língua, zelavam dos escritos, começaram a colocar sinais maçoréticos na língua hebraica para facilitar a leitura das crianças, facilitar a leitura de quem estava disperso de Jerusalém, estava em outros países, outras nações, e que não dominavam bem a língua, e aí eles começaram a colocar esses sinais maçoréticos para servirem como vogais, como as vogais, né? E acrescentaram isso na língua hebraica. Então, quando acharam os escritos mais antigos que existem da Bíblia, são os escritos encontrados chamado de manuscritos do Mar Morto, né? Que foram achados nas cavernas de Qumran. E isso aí todo mundo sabe. E esses manuscritos do Mar Morto são os textos mais antigos da Bíblia que foram encontrados. E é tudo em consoante à língua hebraica e sem sinais maçoréticos. Mais tarde, como eu falei, acrescentaram os sinais maçoréticos para facilitarem a leitura, para facilitar, né, o acesso a todo mundo na hora de ler. E até hoje, quando a gente estuda hebraico, quando começa a aprender as consoantes, né, às vezes eles tiram as vogais, tiram os sinaizinhos maçoréticos para a gente ler somente as consoantes. Mas quando a gente conhece as palavras, já vai lendo certinho com vogal, mesmo sem aqueles pontinhos, aquelas marquinhas que eles colocam para servirem como vogais da língua hebraica. Não sei se vocês já viram, tem a letra hebraica e de repente do lado da letra hebraica ou embaixo dela vem um sinaizinho, um parecendo um tracinho assim, outro parecendo uma letrinha T, outro tem um pontinho do lado, esse outro tem 3 pontinhos, né, 2 pontinhos. Isso tudo são letras, simbolizam letras vogais para facilitar a leitura. E quando eles acrescentaram, antes no antigo escrito, nos manuscritos mais antigos, tem ovim, que quer dizer corvos ou pássaros, ovim. E mais tarde, quando eles acrescentaram os sinais maçoréticos, ficou ovavim, as mesmas letras, a mesma estrutura, não muda letra nenhuma, é tudo a mesma coisa, mas depois eles acrescentaram os sinais e ficou avavim, com os sinais maçoréticos de vogais. Aí mudou para árabes, avavim quer dizer os árabes, né? Os árabes, os avavim. Aí então imagina-se que quem levou comida hoje nas escolas de hebraico em Israel tem essas leituras da Bíblia e eles explicam e discutem isso, que pensa-se que quem levou comida para Elias foram os avavim e não ovim, foram os árabes que habitavam na região onde ele estava, que eram até inimigos do povo de Israel, mas esses, ordenados por Deus, movidos por uma força do Espírito de Deus, foram lá e alimentaram Elias, né? Como os textos mais modernos falam, avavim, alimentaram Elias. Pensa-se que não foram corvos, porque esses tipos de aves eram proibidos de eles tocarem, de eles se alimentarem delas, de eles se envolverem com elas. Eram animais malditos. Então, pela própria lei de Deus, esses animais eram impuros, não podiam servir a ninguém para nada. Então, pensa-se que Deus não ia mandar corvos, animais impuros, para alimentar o profeta, né? Contrariando a própria lei que ele criara. Mas, como eu disse, você fica aí com os corvos mesmo, como disse meu amigo ontem, eu disse, eu acho que isso é corvo mesmo e acabou. E outros pensam que são os árabes, mas isso não vai trazer nada para a gente de salvação, isso não vai interferir na nossa comunhão com Deus,
se você crê que foi árabe ou crê que foi corvo. Isso não atrapalha a gente em absolutamente nada. Isso só é uma curiosidade que a gente está trazendo. Eu acrescento isso antes que alguém comente dizendo que eu estou errado, que eu não precisa falar isso, né? Mas como me perguntaram sobre isso e a gente discutiu sobre isso ontem, uma boa discussão, né? No campo das ideias ali, trabalhando, que o pastor é muito inteligente, esse irmão que falou comigo, esse pastor, é muito inteligente, ele tem muito conhecimento. Então nós estávamos discutindo sobre isso, e de repente ele disse, eu acho que foram os corvos mesmo. E você o que acha, hein? Escreve aí nos comentários, foram corvos ou foram árabes? Pensam que não foram os corvos, porque esses animais eram proibidos, né? Eram animais impuros. E Deus não ia fazer isso, mandando animais impuros servir ao profeta. Mas, escreve aí, foi corvo ou não foi? Foram os corvos. E outra coisa interessante que eu lembrei aqui, é pluralizado, né? Os corvos. Não foi um corvo que veio, um urubu que veio trazer aquilo ali, uma espécie de urubu. Mas foram corvos, foram muitos deles. E aí, é árabe ou corvo? Deus te abençoe grandemente, que tenha um bom dia, que a paz de Deus esteja em seu coração. Só uma curiosidade, escreve nos comentários, foi corvo ou foram os árabes? E também, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever nesse canal, porque é uma bênção. E cada dia a gente traz uma curiosidade aqui. A gente vai acertando e errando, não sabemos de tudo. Tem pessoas que estão nos assistindo aí que são muito mais capazes, né? E às vezes até comentam, dando orientações. Muito bom. Deus te abençoe, irmãos. Tenha um bom dia. Paz seja contigo.